A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15, e eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 1, e Deus manda avisar para você acalmar o teu coração, porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. E a palavra de Deus ela fala o seguinte: E aconteceu, depois disso, que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: De que cidade és? E invariavelmente a resposta era: O teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: A tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria: Quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e dia a dia conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Irmãos, aqui acontece, Absalão ele era filho de Davi. Então, em um determinado momento, ele começa a criar uma conspiração contra Davi, porque ele queria tomar o reino. Só que para que ele governasse, ele tinha que conquistar o povo. Ele tinha que ter aliados. Então, ele já tinha conseguido dentro do palácio, onde Davi dominava, onde Davi era o rei, ele já tinha conseguido, diante de algumas pessoas importantes, alguns aliados. Então ele tinha essa estratégia de chegar, de mostrar ser uma pessoa muito honesta, interessada, né, em fazer justiça para o povo, interessado nas causas do povo. Então quando a pessoa vinha com algum problema, ele abordava. E ele vinha, puxava a pessoa com a mão, dava a mão, puxava a pessoa com a mão e dava um beijo na pessoa. Então ele criava ali um vínculo de amizade, né? Ele queria demonstrar, quando ele conversava, que ele entendia a dor do outro, né? Que ele queria pegar aquela causa realmente para fazer justiça. E assim ele ia seduzindo, porque a intenção dele realmente era usurpar o trono do pai. Era sentar e governar. Davi nessa época estava já bem debilitado, já estava bem velhinho. Mas nós não podemos deserdar os nossos pais, uma vez que eles estão vivos. Isso é uma falta de respeito muito grande. Nós nunca devemos atropelar essas situações. E muito menos desonrar pai e mãe, que na Bíblia fala, mas que na verdade o que é desonrar pai e mãe? É você não dar trabalho para pai e para mãe. Então, filhos que dão trabalho para pai e mãe, está desonrando aos olhos de Deus. Então as pessoas confundem muito honrar pai e mãe, as pessoas confundem muito isso. Acha que tem que ficar ali cuidando do pai e da mãe, às vezes não tem condições, às vezes quer fazer as coisas. Na verdade, o desonrar que Deus fala não é isso, que às vezes o seu destino não é ficar perto de pai e mãe. O seu destino muitas vezes é morar distante. E tem gente que mora distante de pai e mãe, que eu já falei isso inúmeras outras vezes, que dá um trabalho terrível para pai e mãe. Eu já vi filho morar fora do país que não dá sossego para os pais em momento algum. Toda hora tá ligando porque tá com dívida fora. E os pais toda hora têm que se virar aqui para mandar dinheiro, porque a pessoa não tem juízo, não sabe lidar com aquilo que tem. Então tá sempre trazendo de uma forma ou de outra preocupação para os pais. Isso é desonrar pai e mãe. Você tirar a paz do seu pai e da sua mãe é uma desonra aos olhos de Deus. E ele aqui tenta tirar o trono do pai. Ele monta toda uma conspiração. Ele vai conspirando, fazendo coisas escondidas.
por debaixo dos panos para tirar o trono de Davi. E Davi nem desconfia. Davi nem está sabendo de nada. Só que Deus contempla tudo, Deus vê tudo. Deus vê tudo. E Deus manda dizer para você que toda arma forjada contra ti não prosperará, porque Deus está vendo toda a conspiração que está acontecendo para que você venha ter prejuízo, para que você venha perder aquilo que é teu. Toda a conspiração que estão fazendo, que você ainda não percebeu, mas o nosso Deus é vivo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele já está contemplando essa conspiração. Ele sabe o que está sendo feito às ocultas para prejudicar você. Ele manda dizer para você, eu já estou chegando para desarmar o teu inimigo. Eu já estou chegando para colocar as coisas no lugar. Deus está chegando na sua história para colocar o teu inimigo no lugar dele. Porque eles vão conspirando, eles vão fazendo, é tudo no oculto. E tem pessoas que chegam ao seu redor e conversam com você ou fica frente a frente com você, conversando com você numa boa, te tratando muito bem, no mesmo ambiente de trabalho, cruza com você, né, no seu dia a dia, nos teus afazeres. E você acha que está tudo bem. E, na verdade, a pessoa está conspirando contra você e você não percebeu. Principalmente quando nós temos uma vida profunda com Deus, a gente não tem tempo de ficar olhando para a vida dos outros. Nós temos muitas coisas para fazer para Deus, a gente tem muitas coisas para fazer para o reino, nós temos muitas coisas para fazer diante da nossa vida, da nossa história. A cruz de um crente não é leve de se carregar. Ela é bem pesada. Então nós ficamos sempre em volta daquilo que pertence à nossa vida, ao nosso cenário. Nós temos muita coisa para fazer, a gente está guerreando contra o inferno 24 horas por dia. E nós não ficamos muitas vezes observando a vida do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro tá conquistando, o que o outro está correndo atrás, o que o outro está deixando de falar ou o que falou. Nós não ficamos nessa neura. Nós não temos o hábito de agir dessa forma. Mas existem pessoas do nosso lado que agem desse jeito. Não estão contentes com o que Deus está te dando, não está feliz de ver o seu crescimento, não está contente com o progresso que você está conseguindo conquistar e acha que pode chegar na sua história e fazer o que quiser. Ah, vamos conspirar contra. Como sabe que corre o risco de você descobrir? Tem medo que você descubra o que está acontecendo, então tem que fazer tudo por debaixo dos panos. Tem que fazer tudo de um jeito que você não venha descobrir. Só que o nosso Deus, ele não dorme. E Deus era muito ali na vida de Davi também. Chega um determinado momento ali que Natan percebe o que está acontecendo e ele dá ele dá um feedback ali para a esposa de Davi. Para a mãe de Salomão, para Batseba, ó, tá acontecendo isso, esse trono aí, Davi já tinha falado que era de Salomão e Absalão já está trabalhando, ele está conspirando para poder tomar posse. Está trazendo aliados. Então Deus nos alerta, ele usa os meios, ele traz pessoas para nos alertar, ele vai mostrando, ele vai dando sinais. Então a pessoa vai arquitetando, ela vai fazendo, ela vai se alargando, ela vai conspirando, ela vai usando um aqui, outro ali, se faz de boazinha no setor, se faz de mulher honesta em outro lugar, de homem honesto em outro lugar, porque quer confiscar aquilo que é seu. Quer arrancar seu trono, quer tirar o posicionamento que Deus colocou na sua história, quer pegar algo que você trabalhou para ter, para conquistar. E assim vai agindo como se nada tivesse acontecido e muitas vezes a gente não percebe. Mas não é que você não perceba porque você é burro ou você é burra, não é nada disso. Tem irmãos e irmãs aqui que você tem um feeling muito grande para descobrir as coisas. Você não é enganado de qualquer jeito. As pessoas não te enganam de qualquer forma. Não é qualquer coisa que pega você. Você é uma pessoa extremamente desconfiada, que você já sofreu muito na vida. Já te deram muita rasteira na sua história.
já conspiraram muito contra você, você já está mais do que calejado. E Deus conhece a sua natureza, Deus sabe como que você é. Deus sabe. Então não é que você não seja inteligente, você tem capacidade para descobrir, sim. Mas a pessoa, ela quer fazer de um jeito que não corra risco do que os planos dela venham a dar errado. Ela não quer que tudo venha cair por água abaixo, ela quer continuar até o final, porque ela quer arrancar aquilo que é seu. E isso se torna uma obsessão. Absalão, ele estava com uma obsessão diante daquele trono. Eu quero ficar no lugar do meu pai e acabou. Eu vou destronar meu pai e acabou. E ele foi trabalhando fielmente para aquilo. Por isso que Deus muitas vezes chama a atenção da gente e manda a gente se posicionar, porque o inferno é extremamente organizado, irmãos. Quando o demônio toma conta de alguém, você pode observar pessoas que têm pacto com o diabo, como que crescem na vida. São organizados. Eles são determinados naquilo ali que eles querem. Eles fazem aliança com o diabo, eles fazem pacto com o diabo e eles vão até o final. Eles são extremamente disciplinados. O povo de Deus está sempre toda hora querendo esmorecer, está toda hora querendo voltar para trás, está toda hora querendo desistir. A diferença do povo de Deus e do povo que serve a Satanás é que as coisas de Satanás correm muito mais rápido. Você pode ver que o crescimento dessas pessoas vem assim, sabe? Vem a jato. Então isso dá um fôlego para que eles façam as coisas com mais rapidez. Então eles investem mesmo, eles vão, eles fazem as coisas com Deus. A vida de quem tem, o processo de quem tem uma vida com Deus é muito mais lenta. E esse processo de esperar em Deus nos cansa muito. E uma pessoa que tem um demônio, você pode ver que quando faz uma amarração para um homem aí, em questão de 6 meses, no máximo 1 ano, a pessoa já está casada, já destruiu o casamento, já conquistou, já pegou, já casou, já montou casa, já, sabe, vai induzindo a pessoa. O negócio é rápido, instantâneo. Só que na mesma rapidez que vem também, uma hora vai embora. E tudo aquilo que o demônio traz para a vida de alguém é amaldiçoado. Então a pessoa vai pagar preço com relação àquilo. Vai sofrer graves consequências quando ela faz isso. Então a diferença da gente para quem tem uma vida com um demônio, por exemplo, é a rapidez, que muitas vezes com Deus o negócio é muito lento. E essa lentidão desgasta a gente. Essa lentidão traz um desânimo muito grande para a nossa história. Faz com que a gente repense muitas vezes se está valendo a pena ou não a gente seguir por aquele caminho que Deus mandou. Porque tem hora que você não vê nada. Tem hora que você fica num vale que é só ossos secos. Não acontece nada no vale. Vale é um lugar fundo, cheio de montanha em volta. Todas as guerras bíblicas, você pode observar, a maioria era em vale. É onde a gente mais sofre processos de batalhas espirituais, é quando você está num vale. É terrível. Quando você está passando um deserto, você pode observar na história, isso que eu estou falando é bíblico, é só você analisar a palavra. Quando você está atravessando um deserto, não tem guerra. São poucas guerras que tem ali. Mas ali tem o maná, ali tem, né, a nuvem de fogo que te aquece, tem o maná que vem todos os dias, tem a nuvem que te protege do sol, a roupa cresce no corpo, a providência vem. No vale, Deus não vai deixar você passar fome. Você tem que viver também no vale, senão Deus não consegue concluir. Você vai morrer no vale? Ele não vai deixar você morrer no vale. Só que no vale, a batalha espiritual, ela é violenta. Então, quando você está num vale, não acontece nada. Você passa meses, às vezes você passa anos dentro de um vale e você não vê nada. Mas as maiores guerras espirituais que você vai enfrentar vai ser dentro desse vale. Você pode até ver, assim, no âmbito material da tua vida, não acontecer nada. Mas você está enfrentando batalha espiritual. E tem hora que dá vontade de largar tudo, abandonar tudo, porque você não está entendendo o que você está vivendo. E é difícil a gente alinhar com Deus muitas vezes diante de um processo onde a gente está cansado. Mas Deus sabe do nosso limite também. Só que muitas vezes Deus permite isso, por quê? Porque está existindo uma conspiração, está existindo algo que, se Deus não proteger você, se Deus não colocar você no vale, se Deus não deixar você numa situação
que ele consiga te proteger, você vai se perder ou vão acabar matando você de algum jeito. Então tem processos que a gente vive com Deus que a gente não entende, mas no final a gente vai compreender que tudo aquilo era um amor muito grande que Deus tem pela nossa vida e que ele estava deixando a gente naquele processo, porque ele estava e está nos dando um livramento muito grande. Porque existem várias conspirações que muitas vezes nós não conseguimos detectar. Não conseguimos. Então Deus manda dizer para você, eles podem até conspirar. Podem colocar espiões, vigiar o seu entrar, o seu sair, buscar saber informações sobre a sua vida, juntar um exército contra você. Mas Deus também tem os anjos que ficam acampados cuidando de você, o seu entrar, o seu sair, o seu caminhar. Deus também está cuidando com quem você cruza, com quem você conversa, com quem você negocia. Tudo isso Deus também está te dando livramento e você está sempre respaldado por Deus, porque uma vez que você tem a sua vida com o Senhor, Deus protege os seus. Então você não tem que ter medo de nada. E Deus sabe fazer todas essas conspirações não darem certo, irmãos. Deus sabe trazer conflito para esse tipo de pessoas, para esses grupos que se unem. Deus sabe pegar a cabeça do conspirador e trazer confusão. Deus sabe deixar todo mundo meio que atordoado. Deus sabe trazer informações ali que vai deixar pessoas confusas. O que você tem que fazer é só continuar confiando em Deus, sabendo que nenhuma arma forjada contra você irá prosperar. Podem ter unido aí várias pessoas. Você não sabe a quantidade de gente que está conspirando contra, mas Deus sabe. Deus sabe todas as conversas ocultas que está tendo. Deus sabe todos os diálogos que estão passando nessas redes sociais, através do WhatsApp. Deus sabe tudo. Não adianta conspirar contra você, porque não acharão nada contra você e não conseguirão usar absolutamente nada contra você. Só que Deus manda dizer para você, eu vou fazer com que tudo aquilo que tenham usado contra você seja usado contra os seus conspiradores, contra os seus perseguidores. Isso Deus sabe fazer muito bem. Então o que você tem que fazer agora é continuar nas tuas orações, confiar. Deus manda dizer para você, vou te dar sinais. Teve lugares que eu não deixei você ir. Teve portas que eu não abri. Teve planos que você fez que você não conseguiu executar, que não deram certo, porque eu estava te livrando dessas conspirações. Porque tem lugares que eu falei que eu ia te colocar, tem lugares que eu vou fazer você adentrar, que você vai adentrar. Você vai sim participar de determinadas situações que eu já programei para você. Só que, enquanto estava tendo essas conspirações, Deus foi adiando muita coisa. Porque Deus não vai deixar essas pessoas mancharem a sua imagem. Deus não vai permitir que essas conspirações atrapalhem os contatos que Deus tem para fazer na sua história. Deus não vai permitir que essas conspirações fechem a porta que é para você. Como Deus não permitiu que Salomão perdesse o trono dele naquela época. Salomão era um menino. Por mais debilitado que Davi tivesse ali naquele momento, mais debilitado de saúde que ele tivesse, Deus estava ali orientando Davi, dando sabedoria para Davi. Deus estava levantando pessoas para ajudar Davi naquele momento. Natan estava ali junto com Batseba para resolver aquela situação. Então acalma o teu coração, porque podem conspirar o quanto for. Podem fazer qualquer coisa aí no sentido de tirar você de cena, de afastar você da promessa, fazer com que você não venha tomar posse daquilo que é seu, sentar no trono que Deus reservou para você, porque não vai conseguir. Deus está trazendo aliados para a sua vida. Deus está trazendo pessoas para falar e conspirar a teu favor. Como ele fez com Salomão ali. Salomão não tinha voz ativa para resolver aquilo. Davi estava debilitado em cima de uma cama, que ele já estava bem velhinho, ele não conseguia resolver as coisas, mas Deus levantou um profeta para fazer por ele, para ser porta-voz de Deus na terra.
e fazer por Davi o que Davi não estava conseguindo fazer. Avisou Batseba, que era a mãe, que era o responsável, né, por Salomão na época. Chegou para ela, explicou o que estava acontecendo, fez com que ela fosse até Davi. Então Deus sabe montar toda uma situação que venha conspirar a nosso favor. Nós não precisamos bater de frente com ninguém, confrontar ninguém, tirar satisfação com ninguém, porque Ele sabe trazer isso para a nossa vida. E é isso que Ele vai fazer com você agora. Que tem lugares altos que Ele quer levar, tem coisas que faz parte do seu cenário, tem coisas que já era para estar na sua mão, mas a conspiração tem atrapalhado a sua história. Tem pessoas aqui que você está passando por um processo aí de conspiração, já tem anos já que estão segurando aquilo que é seu, atrapalhando a sua entrada em determinados lugares, atrapalhando determinados processos na sua vida. Já era para você estar de posse de vitória. Diante dessa conspiração, tentaram ridicularizar você, colocar você como o vilão e a vilã da história, como se você fosse o culpado e a culpada. Montaram toda uma situação para trazer humilhação para o seu cenário. Conseguiram trazer humilhação? Conseguiram. Conseguiram espalhar o teu nome aí de uma forma pejorativa? Conseguiram. Negativa? Sim. Muitas pessoas riram disso. Muitas pessoas zombaram e ficaram até felizes de ver a sua desgraça diante daquilo que aconteceu. Porém, Deus de lá para cá, Ele te deu um grande livramento no dia de morte. Só que de lá para cá, Deus tem feito várias coisas e montado várias situações para te dar um cenário de vitória. E as pessoas não param de conspirar, estão conspirando e estão achando que estão levando vantagem. E já era para você estar de posse de vitória há muito tempo, só que as pessoas não param, elas são incansáveis. Mas Deus sabe trazer atraso, Deus sabe tirar do cenário, Deus sabe derrubar, Deus sabe trazer fraqueza. Deus, Ele é longânimo, Deus vai deixando as pessoas caírem em si, usar o livre-arbítrio para a inteligência, entendendo que tem uma força maior que a pessoa muitas vezes não acredita. Ela acha que Deus não existe, ela acha que você não serve a Deus, que você é louco, que você é um fanático, que tudo que você está falando nada vai acontecer, que pode passar porque tem um poder aqui, uma patente ali, um diploma aqui. Só que Deus fica esperando. E Ele sabe também do nosso limite, Ele sabe o quão é difícil esperar. Se Ele demorasse mais um pouco de tempo, se Ele permitisse que Absalão alargasse ali, ele podia tomar o trono de Salomão. Davi já não estava aguentando nada, então ele tinha que tomar uma atitude. Então, quando chega num limite, Deus entra em cena. Já teve tempo suficiente para fazer o que era certo. Todas as vezes que Deus levantou pessoas para te ajudar, todas as vezes que Deus levantou pessoas para inibir essa conspiração e fazer com que as coisas fluíssem a seu favor, o inimigo vinha e entrava com uma outra conspiração, levantava mais gente contra, aí vinha mais levante. Isso foi atrasando um pouco o seu processo. Só que Deus manda dizer para você, eu sou general de guerra e eu não perco batalha alguma. Acharam que ia te vencer porque passou o tempo. Ah, já passou muito tempo, agora não tem como ela vencer, não tem como ele vencer. Já retardou aqui tantos anos o processo, agora não tem como. Só que engana-se as pessoas que pensam dessa forma. Engana-se o seu inimigo de pensar desse jeito. Os demônios que guiam ele, que guiam ela, não orientaram ele direito, né? Não orientaram ela direito. Porque Deus é o dono do tempo, Ele é o tempo. Então pode até ter passado o tempo, mas isso não impede que Deus nos dê vitória. Pelo contrário, Ele usa todo o tempo que passou, todo o sofrimento que foi passado lá atrás, tudo que foi feito a seu favor. E o prejuízo de quem fez se torna maior. Se a pessoa ia levar uma advertência, agora ela vai ser expulsa. Que é assim que Deus faz. Então as pessoas que atravessam o meu caminho, que atravessam o seu caminho, ah, olha lá o crente, olha a crente, que é assim que eles fazem, né? Ah lá, fala tanto em Deus, cadê o Deus dele, cadê o Deus dela? Eles sempre questionam isso. Mas as pessoas que atravessam o nosso caminho não sabem o grau de intimidade que a gente tem com Deus. E não sabem do que Deus é capaz para nos honrar nessa terra, para que o nome dele seja glorificado. Porque através do nosso testemunho, da nossa vitória, além de fortalecer a nossa fé e nos tornarmos guerreiros mais convictos,
do evangelho e do amor que a gente sente por Deus, faz também com que o nome dele seja glorificado. Então ele manda você acalmar, porque se a pessoa tivesse se rendido há um tempo atrás diante dos sinais que Deus já tinha dado, Deus já tinha movimentado situações, circunstâncias, a pessoa já tinha sentido que era melhor não mexer, os danos para ela seriam menores. Só que ela continuou conspirando. Continuou fazendo, achando que nada iria acontecer. Ah, não vai passar disso, é só uma advertência. O poder está comigo, vou envergonhar essa pessoa, tenho o controle da vida dela na minha mão, essa situação aqui não vai progredir, vou fazer. Segurou por maldade, por vaidade, por alianças erradas que fez. Só que agora Deus vai chegar e os danos na vida dessa pessoa será muito maior do que se ela tivesse abandonado, largado aquilo que era teu lá atrás. Agora vai pagar um preço alto por ter atrasado a sua vida. E Deus manda você acalmar porque todo o tempo que você achou que você perdeu, que você está cansado e cansada, se sentindo até envelhecido e envelhecida diante do processo, Deus manda falar para você, eu sou um Deus sobrenatural. Eu rejuvenesço você quando você estiver dormindo. Você pode dormir de um jeito, você vai acordar de outro. E tudo aquilo que fizeram com você, eu vou fazer com que o tempo venha restituir. Então, o que você não conseguiu viver porque atravessaram o teu caminho, você vai viver em poucos dias, em poucas horas, em poucas semanas, em poucos meses. Deus faz você viver em 1 ano que você não viveu em 10. Então, descansa porque Deus sabe trazer alegria para o seu coração. Deus sabe trazer recompensa pela sua felicidade. Deus sabe restaurar o que foi arrancado. Deus sabe colocar todo um projeto, toda uma construção nas suas mãos. Nada impede que você venha ter vitória. Engana-se quem atravessou o teu caminho. Porque dá até dó, irmãos, porque as pessoas, elas se exaltecem tanto, se exaltam tanto, elas ficam tão orgulhosas, acham que estão acima de tudo, acima de todos, que pode fazer o que quiser. Quando Deus começa a pôr a mão, quando Deus começa a tirar, a tocar, a pessoa vai perdendo tudo. Perde prestígio, perde patente, perde emprego. Que às vezes nem é rebaixado, né? Às vezes Deus expulsa de uma vez. Perde carro, perde casa, perde tudo. Pode até trazer prejuízo para a vida de alguém, mas perde tudo. Absalão perdeu a vida dele nessa situação toda que ele criou. Se tivesse se aliado ao pai, seria mais digno, né? Tivesse respeitado aquilo que Deus tinha para a vida de Davi e de Salomão, teria sido tudo mais fácil. Ele já era de filho de uma monarquia. Mas ele não estava contente, ele queria ficar no lugar do pai, ele queria ser rei. Ele queria ter o poder nas mãos. Então a pessoa vai descendo, ela vai crescendo, ela vai, sabe, se alargando, achando que pode passar por cima de tudo e de todos, que ela pode driblar todo mundo, porque ela já conspirou e já trouxe algumas pessoas para ela. Então ela já conseguiu conquistar algumas pessoas diante das mentiras dela. E isso vai dando força para que ela venha continuar. Só que a vida não é assim, irmãos. Chega um determinado momento que não consegue. Não vai conseguir todo mundo. Não vai conseguir trazer todo mundo para o lado dela e para o lado dele. E Deus também está contemplando. Então Deus chega com o poder dele também e começa a brecar isso. Mas a pessoa começa a se alargar, porque o plano começa a dar certo. Você já viu o estelionatário como que faz? Ele vai seduzindo, ele vai trazendo uma multidão de pessoas, não é todo mundo que ele convence, mas ele consegue reunir uma quantidade de pessoas. Mas chega um determinado momento que até no meio dessas pessoas que trouxe, a pessoa começa a entender que tem algo errado. Então você tem que acalmar diante do que você está vivendo e entender que toda conspiração que foi feita contra você não vai prosperar porque Deus não vai deixar. Tem pessoas aí que têm vida dupla. Tem pessoas aí que passam por um processo que além de conspirar para segurar aquilo que é seu,
faz coisas erradas, coisas ilícitas. Tem pessoas aí que são estelionatárias e ninguém sabe, mas está conspirando, está fazendo algo para te prejudicar, para arrancar aquilo que é teu. Só que Deus manda dizer para você, do mesmo jeito que fez no oculto, do mesmo jeito que arquitetou, a mesma arma e as armas que usou para poder arrancar aquilo que é do outro, Deus faz a terra vomitar. E a pessoa vai passar uma grande vergonha, porque se esconde por trás de uma patente. Quem vê cara não vê coração, acha que é honestíssima, que é honesto. Usa as falas de Deus, conversa como se fosse um servo, uma serva de Deus, na verdade não é. Já andou no meio da sociedade, já andou aí usufruindo de várias coisas, porque está envolvida com o estelionatário. É uma estelionatária e está envolvido com outros. Só que Deus sabe desarquitetar quadrilha, irmãos. Deus sabe desmanchar muita coisa. Quando Deus chega para fazer justiça na vida de alguém, Deus faz a terra vomitar tudo que está oculto. Ah, mas é coisa dela de 5, 6 anos atrás. Não tem problema, Deus faz aparecer. Tem justiça na vida da gente, que tem 20 anos lá atrás que a gente sofreu injustiça, que Deus faz vingar no dia de hoje. Por que Deus não vai fazer isso na vida do teu inimigo? Por que Deus não vai fazer a terra vomitar o que está oculto lá atrás? Quando Deus coloca o homem para investigar, irmãos, ele capacita. O homem vai no profundo, ele acha tudo, que Deus faz a terra vomitar. E tem hora que a gente fica numa preocupação muito grande, por quê? Porque está acontecendo várias conspirações, a gente não percebe, mas Deus está vendo tudo. E tudo aquilo que está sendo conspirado para que aquilo que faz parte da nossa história não chegue até a gente, para que a gente venha ter prejuízo, atravessar o nosso caminho, Deus toma conta. Ele chega para desmanchar. Ele sabe quantas pessoas estão envolvidas nisso. Ele sabe o que aconteceu, quais são os montantes que estão envolvidos nisso. Deus sabe tudo. Chega uma hora que Deus vai até vomitar tudo que está oculto. O que você tem que fazer é só confiar. Então, o que você vai fazer agora, de agora em diante é só acalmar. Você não vai entrar em contenda com ninguém. Você não vai tirar satisfação com ninguém. E Deus manda falar para você, eu vou te dar sinais. Você vai saber notícia dessa pessoa ou dessas pessoas. Porque isso daí vai escandalizar. Isso daí vai vir à tona e vai ser público. As pessoas vão saber o que aconteceu. Não vai ser algo que vai ser falado, que se um dia você contar, as pessoas vão duvidar. Não, imagina, aquela pessoa nunca faria isso. Não, Deus vai arrancar máscara, vai arrancar capa. E na hora que cair, a quadrilha inteira vai junto. Quem está envolvido, quem conspirou junto, vai cair junto. Vai vir à tona. O que você tem que fazer é só confiar e aguardar. Tem hora que a gente espera muito tempo, irmãos, mas quando a justiça de Deus vem, ela vem de uma forma, como que eu vou dizer assim, ela vem de uma forma tão concreta que não tem para onde correr. E as pessoas não têm como duvidar daquilo que você falou, daquilo que você é. Porque Deus sabe arrancar o que está escondido no profundo dessa pessoa. Deus sabe desarticular tudo aquilo que foi feito. As pessoas acham que dribla tudo, né? Que pode fazer o que quiser, que nada vem à tona. E Deus faz a terra vomitar. Então Deus manda dizer para você, tem muita coisa podre aí que Deus vai fazer essa água podre parada vir à tona. E você só vai acalmar. E aquilo que estão conspirando contra você no intuito de te prejudicar, de denegrir a sua imagem, de trazer problemas para você, fazer com que você venha perder aquilo que Deus prometeu, não vai ter força sobre a sua história, sobre o seu nome e nem sobre aquilo que é teu. Você vai deixar Deus agir. Que agora é hora de Deus ter um encontro com essas pessoas. Agora é hora de Deus ter um encontro com esse Absalão aí. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, não sei quem é que está te perseguindo ou quem está tomando conta daquilo que é teu. Que acha que está de posse de vitória, né? Que tem autoridade sobre a pessoa, que tem autoridade sobre aquilo que é seu. Não é assim que funciona. Se Deus te deu, faz parte de uma arquitetura que Ele já montou para você. Faz parte da sua história, é seu e acabou. Aquele trono ali, irmãos, era de Salomão e ninguém ia sentar naquele lugar. Deus já tinha designado, a última palavra era de Deus. Deus tinha propósito com a vida de Salomão ali.
E ninguém ia fazer Deus voltar atrás. Tanto que Absalão, arquiteta, por mais simpático que ele tenha sido, por mais pessoas que ele trouxe para a vida dele, que ele tenha induzido, que ele tenha tido uma boa lábia, Deus foi lá e desarticulou tudo. Quando ele assustou, o Salomão já estava de posse de vitória, porque o trono já tinha sido passado para ele. Já tinham anunciado que o novo rei era Salomão. Então acalma, porque o reinado é teu, o trono é teu. Deus está contigo e você não precisa se desesperar. Deus manda falar para você, vou desmanchar tudo que está oculto, vou fazer a terra vomitar toda a artimanha do inimigo, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que é fora da lei. Deus vai fazer a terra vomitar. E a pessoa vai passar uma grande vergonha, porque ela vai ter que agora encarar as deficiências dela, o mau caratismo dela, as falhas dela, os crimes dela. Ela vai ter que responder por tudo. Você só tem que acalmar e esperar. Talvez o julgamento do homem não tenha sido da maneira como você queria, mas o julgamento de Deus, esse é perfeito, e desse julgamento ninguém escapa. E você precisa confiar na justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela existe. E cada um colhe o que planta. Então Deus manda dizer para você, pode ter passado aí uma imagem de santo e de santa, pode estar fingindo aí ser uma pessoa corretíssima, você vai ver o que Deus vai fazer. Até o registro que lutou tanto para ter, vai perder. Porque Deus vai arrancar tudo. Deus vai arrancar tudo. Tem pessoas aí que vai ter problema para se aposentar. Tem pessoas aí que nem carreira não vai conseguir fazer. Você tem noção do que é isso? Não deveriam ter mexido na sua vida, não deveriam ter tocado em você. Para que foi mexer? Agora vai pagar o preço. Então descansa, porque quando Deus quer destronar, Ele destrona, Ele tira. Deus deu oportunidade de sair. Ia levar umas advertências aqui e outra ali, não quis. Agora vai perder. Agora vai perder patente, vai perder cargo, vai perder tudo. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Quando Deus quer envergonhar, irmãos, não tem quem segure. E se prepara, porque a vergonha vai ser pública, Deus não vai deixar nada oculto. Que é para não ter dúvida. Você já sofreu muito, você já tentou muito provar a sua verdade, você já tentou provar que você tem caráter, você tentou provar que você era vítima na história, você já tentou de várias formas, muitas vezes até orientado por Deus, e você não teve a vitória que você queria. Mas Deus manda dizer para você, agora eu vou compensar todo o processo de vergonha e de tempo que comeram aí da sua história. Porque agora a vergonha que essas pessoas vão passar vai ser pública e não vai ter para onde correr. Agora vai espalhar o mau caratismo de alguém. E Deus sabe desarquitetar essa quadrilha. Pode ter conspirado, pode ter unido forças, mas Deus sabe desmanchar. Agora um vai querer pegar o outro, né? Agora um vai querer justificar em cima do outro. Tem pessoas aí que estão envolvidas com crimes tão graves de estelionatário que na hora que for vai levar uma renca junto, porque não está fazendo isso sozinha. Não está fazendo isso sozinha. E diante do que ela está fazendo, é uma mulher. E Deus manda dizer para você, ela vai levar mais umas 8 pessoas junto com ela, vai arrastar 8. Porque fez, porque aprontou, achou que estava acima da lei, que podia fazer, que nada ia acontecer, só que Deus manda dizer para você, aguarda, porque vai vir à tona, vai ser público. Só que ela não vai querer sair sozinha. Ela não vai querer cair nessa situação sozinha. Ela vai querer que outras pessoas vá junto com ela. Você vai ver o que vai acontecer com isso daí. Já tem muitas coisas acontecendo que você não teve noção, mas você vai ter noção. E você precisa descansar e confiar em Deus. Quando Deus pega para tirar a máscara, irmãos, não tem quem segure. Não tem quem segure. Quem é que vai poder medir força com Deus? E Deus é um Deus justo. Então o que você tem que fazer é só acalmar. Você tinha questionado com Deus, falou, Senhor, tem mais poder do que eu, tá aí numa riqueza muito grande, e no meio da sociedade, e faz isso e faz aquilo com o dinheiro dos outros, roubando os outros, passando a perna em gente inocente? Você acha mesmo que vai ficar construindo esses castelos em areia e que vai ficar por isso mesmo?
Uma hora o vento bate e leva. A areia vai com o vento. A areia vai com o vento. Então Deus manda dizer para você, construir o castelo em areia, agora vai pagar o preço. Você vai ver o que Deus vai fazer por esses dias. Você vai ver o que Deus vai fazer. Se você não tem fé em Deus, se você não acredita que Deus tem capacidade de fazer justiça, a sua fé será firmada na rocha a partir desse evento que vai acontecer, que vai ser um evento de justiça que Deus vai fazer. A pessoa não vai nem ter cara para ficar no lugar que está, ela vai ter que sair porque ela vai ser ameaçada de morte, porque ela vai arrastar as pessoas que estão envolvidas junto com ela nisso. Vai aí mais umas 8 pessoas junto. Mas você tem que confiar em Deus e deixar Deus agir. Não mexa em nada, não toque em nada, só espere em Deus. Deixa Deus descansar. Irmãos, Deus não tem negócio com ladrão, eu canso de falar isso. Deus não tem negócio com ladrão. A pessoa pode até fazer, achar que, né? Não, eu vou fazer, eu entendo de lei, eu posso assinar, eu faço, eu aconteço. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que esses doutores da lei aí vai ser envolvido agora. Como que a máscara cai. A autoridade patente, irmãos, pode ter valor e peso e pode até amedrontar outros homens, mas Deus não. Deus não se ilude com isso. Deus não se ilude com isso. Deus tiver que tirar alguém do trono, do poder, ele tira, ele mata. A pessoa tem um infarto ali na hora que tá, sabe, que tá ali num comício, que tá ali numa reunião, dá um súbito na pessoa ali, já era. Então confia no que Deus está fazendo, no que Deus vai te entregar, porque ele manda dizer para você, envergonhada, você não vai ficar. O que está vindo aí agora é para fortalecer a tua fé. Se você não tinha fé em mim, agora você vai passar a ter. Deus está mandando dizer para você. Que você vai ver do que eu sou capaz, você vai ver como que a minha justiça vai reinar diante dessa situação, mas que eu vou te entregar uma grande honra, eu vou. E tem pessoas aqui que vai passar por um grande livramento. Então toma posse aí desse livramento que Deus está trazendo, porque nenhuma arma forjada contra você prosperará. Confia. Quem tinha envolvimento com essa pessoa aí vai ter vergonha. Sabe aquelas fotos de reunião que adoram colocar na internet? Porque acha que a pessoa tem influência, né? Aí posta foto para fazer aquela médiazinha e quer mostrar que é influente. Aí eu tenho contato com fulano. Você vai ver gente tirando foto aí, apagando, desmanchando. Ninguém vai querer nem tocar no nome. Porque vai ter vergonha. Quem é que vai querer ter vínculo com ladrão? Com ladra? Ninguém. Então deixa porque Deus sabe envergonhar. Confia porque Deus é na sua vida. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa justiça que está chegando. Nós necessitamos da tua justiça, Pai, dos teus olhos. O Senhor contempla tudo, o Senhor sabe tudo que está acontecendo e muitas vezes nós não temos essa malícia. Nós não temos esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Senhor tem. E nós agradecemos por toda a armadilha que o Senhor está desmanchando. Que toda essa conspiração, Pai, não tenha poder sobre a nossa história. E nós agradecemos porque ela realmente não terá. Mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida diante de grande justiça. Nós agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, descansa, confia e deixa Deus trabalhar. E Deus manda dizer para você, não vai demorar muito não, vai ser por esses dias. Você já vai ter notícia do que está acontecendo. Não faça nada, não fale nada, não comente nada, não toque no nome da pessoa. Tem algumas pessoas aqui, alguns irmãos, que você sabe de quem Deus está falando. E tem alguns irmãos aqui que você não sabe de quem que Deus está falando. Mas não toque no assunto. Só deixe Deus trabalhar. Quando você menos assustar a sociedade onde você mora, vai estar sabendo o que está acontecendo. Aí você vai ligar os fatos. Vai ser pública essa vergonha. E Deus vai fazer de um jeito para nunca mais se levantar. A pessoa nunca mais vai se levantar. O histórico dessa pessoa, ó, é sórdido. É um histórico antigo, de muita maldade, de muita exploração, de muita coisa errada. Deus já está engasgado com a pessoa faz tempo. Aí tocou naquilo que era teu, pegou uma mulher e um homem de oração, acabou. Agora é hora de fechar o cerco. Quando tá ali, né, os adeptos de Satanás com o adepto de Satanás, Deus está vendo que está fazendo coisa errada. Mas está no miolo do inferno, vamos dizer assim. Começa a mexer com aquilo que é de Deus, com aquilo que é reservado, começa a tocar naquilo que é do céu, aí o negócio fica estreito. Então tocou na vida da pessoa errada, agora vai pagar o preço. Mexeu naquilo que era seu, agora vai ter que prestar conta.
Então toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe no nome de Jesus.